Muito bem, senhoras, muito bem, senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o nosso Varejo em Foco. Se você nos assiste aqui pela TV Cidade Record, obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Mais um sábado aqui com a gente. E se você está com a gente no YouTube, obrigado também. Vou pedir para você que está na internet, se inscreve no nosso canal, tá? Deixa o like nesse vídeo que pra gente significa muito. Pra você não custa nada, pra gente representa muito. É o seu pagamento pra nós na plataforma, é o like. Tem gente que acha que é besteira, assiste o vídeo todo e não deixa o like. Não é besteira não, gente. Ajuda, tá? Ajuda o Varejo em Foco a engajar. Bom, não tem muito tempo, coisa de um mês e meio mais ou menos, a gente fez um Varejo em Foco que pegou muito bem assim na audiência, falando um pouco sobre comportamento humano, comportamento no mundo corporativo e a importância de saber lidar com emoções, saber dominar as nossas habilidades no dia a dia para tomada de decisão, para relação entre pessoas, né? Naquela ocasião a gente falou muito da programação neurolinguística, vocês se lembram? Quem é telespectador aqui assíduo certamente vai se lembrar. Hoje a gente faz um programa ainda dentro do contexto das habilidades, da inteligência emocional e da boa aplicação das boas práticas no universo corporativo. Mas a gente vai para um outro viés. Vamos tentar fazer um programa hoje um pouco mais, talvez mais didático e trazendo talvez situações mesmo do dia a dia dentro dessa dificuldade que independe do segmento, independe do porte das empresas, enfim. Conflitos por pensar diferente, trabalhar em equipe, conflito geracional, eu acho que esse é o grande problema hoje. Inclusive empresas que passam por sucessão familiar, por exemplo, tem uma dificuldade danada daquele que está deixando o posto, ver como é que a nova geração vai cuidar desse posto. Enfim, a gente acompanha isso e a gente sabe o quanto isso é difícil. Vamos receber no Varejo em Foco hoje o instrutor da Dale Carnegie, Fernando Paes, tá certo, né, Fernando? Dale Certinho, Carnegie. isso mesmo, Dale Carnegie. Vai explicar pra gente já o que é. E também conosco o Gustavo Monteiro, que é do grupo, hoje um grupo, né? Monteiro Cardoso, que era uma construtora, hoje passa por incorporadora, arquitetura também. A gente até brincava aqui fora do ar que daqui a pouco o serviço completo, a gente é bancária imobiliária e por aí vai. Vamos bater esse papo, gente, falar um pouquinho dessa situação que seria cômico se não fosse trágico, talvez, dentro das empresas. Ô, Fernando, vamos falar um pouquinho o que é a Dale Carnegie e falar um pouquinho da tua atuação em termos práticos, um instrutor, um especialista, um palestrante, alguém que vai em loco e dá um treinamento, é algo assim? Isso, a Dale, ela tem 112 anos, ela foi fundada nos Estados Unidos, né? O Dale é de Missouri, nos Estados Unidos, e há 112 anos ele entendeu uma coisa, ele entendeu que o nosso comportamento, a forma com que a gente se manifesta, a forma com que a gente lida com os nossos problemas, faz com que a gente vai mais longe. Por exemplo, assim, o Dale, quando ele começou o desenvolvimento dele, ele entendia, assim, o Gustavo é engenheiro. Ele fala assim, por que tem engenheiro bem-sucedido e engenheiro mal-sucedido? E ele começou a verificar qual é a diferença dos dois. E ele começou a identificar que muitas vezes o cara que era mal-sucedido, ele poderia ser até mais inteligente que o cara que era bem-sucedido na área de engenharia. Perfeito. Só que o cara que era bem-sucedido, ele conseguia lidar melhor com os problemas, ele conseguia lidar melhor com as pessoas, ele se comunicava melhor com o público e ele começou a enxergar esses pequenos detalhes que faz toda a diferença na hora de obter um resultado diferente. E aí ele criou um treinamento chamado Dale Carnegie Course, que é um treinamento de competências interpessoais que faz com que profissionais, líderes, gestores, empresários, qualquer pessoa consiga lidar bem com os resultados que eles buscam. Então esse instituto ele acontece, já existe há 112 anos. 112 anos, tá no Brasil há quanto tempo? Já tem uns 50 anos no Brasil, um pouco mais de já. 50 anos no Brasil. Nós já estamos aqui em Rondonópolis há quase 20 anos. Se eu não me engano, agora no final de 2025 nós vamos fazer 20 anos que nós já estamos em Rondonópolis. Não, já é consolidado. Estamos falando aí de duas décadas aí só em Rondonópolis. Mato Grosso nós já treinamos mais de 30 mil pessoas. Eu ia chegar nesse ponto. A quantidade de gente que deve ter passado pelas mãos da Dale e se transformado mesmo. A gente sabe que existem, quando a gente para estudar perfis, existem ali uma quantidade limitada de perfis de comportamento, e isso é determinante, isso é fundamental. Sim. Fazer a leitura disso
meio que você ajuda a pessoa a se direcionar, ou você mesmo direciona a pessoa para aquilo onde ela vai usar melhor, né? Exato, porque muitas vezes a pessoa ela lida com o problema da maneira com que ela foi acostumada a lidar. Com a maneira com que ela aprendeu com os pais, com os amigos mais próximos, com a vivência, com os problemas. E muitas vezes essa limitação de experiência que ela tem faz com que ela lide com o problema hoje de uma forma errada. E aí o impacto que gera na vida dela não é o mesmo que seria necessário para o resultado dela acontecer, no caso. Você sabe que isso aí que você está dizendo, e a gente às vezes não percebe, mas isso vem muito da nossa criação. Uma criança muito educada de uma forma muito retraída, por exemplo. Assim, com certeza. Uma criança que não era permitido se expressar dentro de casa. Essa criança vai para um colégio onde ela não é permitido se expressar. Essa criança provavelmente vai ter dificuldade na vida adulta para se expressar. Quando você vai para o mercado de trabalho, que você tem 10 pessoas trabalhando com você e você precisa se posicionar, possivelmente você vai ter uma dificuldade, né? Com certeza. Mas assim, ó, hoje já existe várias vertentes, né? Antigamente a galera achava que era fruto de uma predisposição. Então, por exemplo, eu me comunico bem. Algo genético. Era algo genético, era uma predisposição, a pessoa já nascia sociável. E eles acreditavam muito nessa característica. Depois, advindo da psicanálise, né? Eles começaram a enxergar assim: não, peraí, nós somos frutos do nosso meio, do nosso comportamento. Perfeito. E aí a gente começou a entender que isso não é verdade. Nós nascemos sim com uma predisposição e uma psique para cada circunstância, mas isso é treinável também. Isso é treinável. Então, todas essas áreas, soft skills, habilidades humanas, elas são possíveis de desenvolver. Muita gente acha que não. Aí tem aquela síndrome que a gente chama de síndrome de Marília Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. e não é. Essas capacidades, elas são treináveis, são ensináveis. E pode mudar, mas é difícil. A galera tem que querer, né? É difícil, às vezes tá muito lá dentro. A gente na faculdade ouviu falar da coisa, o meio forma o indivíduo, e é isso mesmo. Ô Gustavo, deixa eu trazer você para nossa conversa. A tua participação hoje aqui é pra gente trazer esse aspecto prático de boas práticas dentro do grupo, dentro da empresa. Com essa inteligência emocional. Não é fácil, né? Não é fácil. Ainda mais quando a gente vai falar da geração que tem hoje. Hoje eu tenho colaboradores mais novos, cada um tem uma visão diferente. Antigamente era muito da questão de trabalha bem, a gente tem que ser bem remunerado nesse caso, e hoje recurso monetário não é tudo. Né? A gente tem que entender o que motiva as pessoas, a gente tem que entender como que a gente lida com cada um. Né? Então, dentro da empresa, cada indivíduo é diferente. Então, a gente tem que saber lidar muito bem com essas situações. Hoje você dirige o grupo? Isso. Hoje eu estou na parte administrativa de todo o grupo, na parte comercial, por enquanto ainda, e também faço toda a parte de arquitetura. Né? Então, eu também faço a gestão da parte de arquitetura, a execução de todos os projetos. Quer dizer, se relacionar com pessoas faz parte do seu dia a dia. Do meu dia a dia. O dia todo, praticamente. Né? A gente falava também aqui fora do ar, o próprio Gustavo trouxe o exemplo de gente que passou 5 anos na faculdade, quando saiu descobriu que ia ter que lidar com pessoas. E para muitos é um escape mesmo essa fuga. Não consegue. Não consegue. Eu gosto até de falar que para mim não é muito comum eu ter essa... Eu não tinha essa facilidade de conversar. Quando eu falo com isso para as pessoas, pensam, não, o cara tá de brincadeira. Eu falei assim, não, me bota na frente de uma sala de aula lá, meu amigo. Eu travava, quieto, no meu canto, não mexe comigo. E realmente treinável isso, né? A gente vai se portando com as coisas acontecendo, a empresa crescendo, a gente tem que se comportar de uma determinada maneira, a gente vai aprendendo. Hoje vira comum, né? A gente conseguir lidar com as situações, com algumas coisas, né? Mas a gente tem que treinar, a gente tem que botar a cara a tapa ali e botar a bola pra frente. Você no grupo passou por essa capacitação? Passei pela capacitação, né? Desde a parte de faculdade eu comecei a me engajar um pouco mais, a botar minha cara na frente de alguns projetos, né? E até os próprios professores na época da faculdade me botavam lá na frente para explicar alguma coisa. Eu odiava, cara, mas eu agradeço muito a isso, porque eram professores que eu tinha da época do ensino médio e eles gostavam de mim e botavam lá, né? O único conhecido. E eu, cara, não gostava disso, mas
acabou me transformando em uma pessoa mais comunicativa, né? Bom, hoje você vê o quão foi uma bênção. Isso, ainda que a contragosto e ainda que a gente não goste, isso vai nos ajudar futuramente. Você que está aí assistindo o programa, nós estamos falando aqui, gente, tanto da dificuldade que pode fazer com que você e o seu colega não se dê bem, o santo não bater, o que é normal, enfim, você olha para a pessoa, o tal do ranço, isso existe, mas a gente pode escalonar isso para níveis maiores. Por exemplo, no caso aqui do Gustavo, do grupo Monteiro Cardoso, que começou como uma construtora, hoje incorporadora e arquitetura. Falar em público, lidar com pessoas, isso passa por uma questão de posicionamento do mercado. Você podia perder muito negócio e perde muito negócio, e certamente tem empresário que perde muito negócio porque não tem talvez esse traquejo, essa habilidade. O dono não tem, o diretor não tem, não contrata quem tenha. Internamente é uma bagunça, e quando vai se relacionar com o mercado, se posicionar no mercado lá fora, também é uma bagunça. Quer dizer, isso pode minar negócios. A verdade é essa, né? Sim, e assim, eu tô falando sobre pessoas que daqui a pouco elas escolhem o caminho de trabalhar sozinho, né? Elas têm esse caminho sobre o quesito de não querer trabalhar com pessoas. Primeiro que, de certa forma, é impossível. Ela tem um certo tipo de contato, pelo menos, com alguém. Por mais que ela se coloque num casulo ali, uma hora ela tem que falar com alguém. Exato, mas assim, tem um contexto que eu acredito que Alan Mulally desenvolveu, ele falando sobre cultura empresarial, e ele começou a entender o seguinte, assim, que mesmo que tu trabalhe sozinho, tu tem uma questão de limitação. Limitação de produtividade, limitação de tempo, limitação de recurso. Então, muitas vezes, esse profissional, ele se limita. Ele fala, não, isso daqui tá bom pra mim, tá tudo bem. Só que assim, muitas vezes ele não conta com o preço da inflação, por exemplo. Uhum. Ele produz o mesmo tanto, aí chega no próximo ano, vai reajustar os valores? Se não, a inflação vai, meu amigo, vai te consumir. E aí eu vejo o seguinte, assim, dentro desse crescimento, hoje existe somente duas maneiras de você aumentar a sua produtividade. Ou é gente, ou é recurso. Não existe outra forma. Porque se você não tem mais gente para poder suprir essa falta de tempo que tu tem, para que você possa aumentar a sua produtividade, não adianta. Agora, existem recursos, né? Hoje, por exemplo, a inteligência artificial, ela está vindo como grande recurso para ajudar na produtividade, sistemas estão vindo para ajudar pessoas na produtividade. Esses dois são os únicos caminhos para que eu consiga aumentar a minha produção pessoal. É isso, isso casa com aquela ilusão da gente achar que somos autossuficientes. E é uma ilusão mesmo, porque no fim das contas nós não somos. Ainda que você faça a opção de se trancar num escritório, numa redação, onde quer que seja, para trabalhar você e seu computador, em dado momento você vai depender de alguém. Exato, eu chamo isso de efeito unicórnio. Todo mundo diz, todo mundo fala que é legal, é bonito, só que eu nunca vi. Eu nunca vi. Porque assim, a pessoa pode até trabalhar sozinha, mas ela, de certa forma, ela vai depender de alguém. Ela vai depender do cara que arruma o ar-condicionado, ela vai depender da pessoa que tem, daqui a pouco, software, manutenção. Ela sempre vai depender de alguém. Sozinho a gente vai longe, mas junto a gente vai muito mais longe, né? Exato. E tem gente que acha que esse mais longe já tá bom. Né? Tá tudo bem. Aquilo que a gente falou no primeiro bloco, você vai chegar num momento, você vai atingir um platô ali. Se você seguir sozinho, você vai atingir. E aí, se você quiser crescer, inevitavelmente, você vai ter que se posicionar no mercado para ser reconhecido e para subir degraus maiores. E aí talvez seja a dificuldade de muita gente. O cara vai estacionar onde ele tá. Sim. Possivelmente. Sim. Se para ele tá bom, mas não é o caso de um grupo, por exemplo, que, enfim, almeja, né? Tem funcionários, tem colaboradores, tem uma hierarquia, é impossível fazer. Mas aí existe um sofisma no que tu tá dizendo. Que a gente acredita que tá bom. Mas aí os problemas, eles vêm nos imundando. E o custo... E assim, se você hoje guarda R$100 para fazer a compra do mês, no final do mês que vem já não compra a mesma coisa. Então, existe um sofisma que a galera entende assim, não, tá tudo bem, eu estou aqui, cara, mas não tá. Existe um preço que se paga pela estagnação. Esse bom, ele é paliativo, ele é momentâneo.
porque o mercado muda, porque o mundo muda. Sim. E aquilo que a gente falou lá no início do programa. Às vezes você tem um cara que faz a mesma coisa que você. Só que ele tá no mercado, ele tá se comunicando, ele tá fazendo networking, ele tá numa reunião, ele tá... Exato. Esse cara vai ser lembrado. Ele tá crescendo. Ninguém vai lembrar do artista inspirador que tá dentro do casulo. Com Desculpa, certeza. mas a realidade é essa. E assim, ó, existe até um estudo que eles falam sobre casamento, sobre a crise dos 7 anos, né? Você sabe por que existe a crise dos 7 anos no casamento? Não. Porque a lâmpada queima, a tomada desarruma, a pintura da casa tá velha, os móveis começam a quebrar. E se você não consegue dar uma manutenção, não para arrumar, porque se vai arrumar, não vai durar mais 7 anos, mas para que seja melhor, para que seja maior, mais rápido, mais dinâmico. Sim. E aí o que acontece? Vai dando jeitinho, até que os dois perdem a paciência com como está vivendo. Então, muitos hoje empresários, gestores, líderes, eles acreditam que está tudo bem, mas daqui a um tempo eles vão ver que não está tudo bem, porque aí vai tudo começando a desmoronar. Aquele colaborador que ele achava que ia ser a solução da vida dele vai sair, porque não vai ver mais oportunidade. Já tá cansado. O mercado vai acontecer, concorrentes vão crescer. E aí ele vai ver que vai perder uma fatia de mercado. Aí ele vai dizer, mas eu sou vítima da situação? Não, cara. 7 anos nós estamos falando pra você que tá precisando mudar. É isso. Como assim? É isso. Eu ainda não cheguei na crise dos 7. Eu tô casado há 5. Faltam 2 ainda. Mas é uma realidade. É uma realidade. Tem que aprender a reformar, viu? Ô, Gustavo, deixa eu te trazer pra conversa de novo. Conta um pouquinho da história do grupo, que começa como construtora, passa a arquitetura incorporadora, e hoje são quantos colaboradores lá? Hoje, indiretos, nós temos uns 40, 50 colaboradores indiretos. Entre 40 e 50. Na parte administrativa ali, nós temos hoje 8 colaboradores. Mais 8 administrativo. Esses 8 são do dia a dia. Do dia a dia. Estão juntos ali. Hoje, nós abrimos a construtora há 5 anos atrás, voltado para construção para venda. Então, construíamos, vendíamos, e em 6 meses nós já tínhamos ali 2, 3 obras, e aí o meu irmão já entrou também como sócio na empresa, Uhum. Então, aí a gente foi trabalhando junto, a gente criou um sistema bem bacana de investidores, onde você, por exemplo, que não entende nada construção civil, suponho, quer investir na construção civil, a gente faz tudo. Projeto, execução de obra, viabilidade de custo, viabilidade de venda, executa todo esse projeto e vai chegar lá na frente, na hora de você vender, a gente recebe uma porcentagem desse lucro. Então, a gente abriu a empresa com esse intuito. Esse é o modelo de negócio. E claro, a gente não tem somente esse modelo de negócio. A gente constrói também a casa direto para o consumidor final, que foi ver os nossos imóveis, gostaram, mas eu não queria aqui, eu queria maior, ou eu queria em tal lugar. Você faz? Faço, vamos fazer lá. Gustavo, mas eu queria projeto também. Você faz só o projeto? Eu já tenho ali o meu engenheiro. Faço também, hoje a gente atende o Brasil todo, já fiz projeto de casa na praia, Minas Gerais. Essa é a facilidade que a gente tem na internet, até na comunicação que a gente tem. Então, por isso que a gente acabou criando os 2 setores, E estruturar isso não é fácil. Então, tive muita dificuldade ali no meio tempo, justamente para a gente estruturar todos esses setores, a parte de arquitetura, da execução, como que vai funcionar a execução, a hierarquia ali, o organograma da empresa não é fácil. Tem que estar muito bem definido e tem que ser muito resiliente mesmo. Como é que não lida com gente nesse ramo? Não tem como. Vocês estão vendo aí. Mas falando interno, não tô nem falando com o cliente, porque tal de obra para cliente é complicado. O cliente é duro. A obra é complicado, mas falando internamente mesmo ali. Porque você tem uma hierarquia, você tem responsabilidades ali, você tá delegando, enfim, não tem como não lidar. E esse organograma ele tem que ser muito bem definido e ao mesmo tempo muito... eu usei o termo resiliente, é resiliente mesmo, porque o mercado tem rotatividade, as pessoas erram todos os dias porque querem ou sem querer, enfim, não é fácil, hein? E é um ramo que a nossa comunicação diretamente com o colaborador que está ali na obra tem que ser muito assertiva. Se você pegar esse cara num dia atravessado, você sabe, né? Desse jeito. Então isso? Tem que tomar cuidado, E é engraçado, quando a gente lida com os encarregados, com todo mundo, cada um tem um jeito certo de você trabalhar.
Tem aquele cara que você chegou lá, tá errado alguma coisa, você vira pra ele, cara, isso aqui tá errado, você tem que fazer de tal jeito, o cara no outro dia tá pronto. Você já conhece, né? Já conhece, você sabe cada um. Já tem sabe. cara que você chega pro cara, você fala que tá errado, o cara, nossa. Se você encrespar com ele, você não vai ter. Tem que ter todo aquele jogo de cintura pra conversar, né? Você tem que ter uma forma de lidar diferente com cada um, né? E hoje, cada dia que passa, eu vejo que está sendo mais assim, né? Antigamente, não, eu sou assim, vou lidar com todo mundo desse jeito. Hoje em dia, não. Se você quer ser um bom gestor, se você quer ser um bom líder, não, você tem que saber lidar com cada um de uma determinada forma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a tua idade? Eu tenho 27 anos. Pela tua afeição, eu imaginei que você não fosse um cara muito mais velho. Você chega numa obra, tá acontecendo. Geralmente o responsável ali, o encarregado, ele tem mais de 27 anos. Bem né? mais de 27 Quase anos. sempre, se não sempre. Como é que esse cara te olha cara... Aí tem mais essa coisa do conflito geracional que nós estávamos falando aqui. Você vai chegar pra esse cara, você vai falar, meu, tá errado aí. E na cabeça dele, ele não tá errado. Cara, eu trabalho com isso há 30 anos. Exato, tá falando. Eu faço 30 anos desse jeito. Você não era nem nascido, já fazia. Olha só. É bem isso, eu faço 30 anos desse jeito. Eu falo assim, porque faz 30 anos errado. Porque daí quando dá cagada, o pessoal chama eu pra arrumar, entendeu? Deve doer então, você falar isso pro cara. Você faz 30, mas você faz as 30 errado. Faz errado. Então, assim, a gente tem que ter uma equipe muito boa que justamente siga essa linha de produção da forma correta, né? Realmente quando a gente vai atender, quando a gente vai fazer todo o organograma, todo o passo a passo de obra, a gente sabe o que a gente está fazendo, né? A gente estudou há muito tempo. E claro que esse conhecimento não veio do nada, às vezes não veio nem da faculdade, né? 90% das coisas que a gente lida, que a gente tem de experiência técnica, não vem da faculdade, sendo bem sincero, é do dia a dia mesmo. É do dia a dia, né? E realmente, a hora que a casa racha, a pessoa não vai chamar o cara que construiu, ele vai chamar o engenheiro para arrumar, né? É por isso que faz 30 anos e faz errado, né? Desses 8 que você mencionou, tá todo mundo meio nessa faixa? Você tem alguém de mais idade ali nesse time? Olha, no meu time da parte administrativa, praticamente quase todos ali da mesma idade, 27, 26, tenho de 25, tenho o meu irmão que é meu sócio, ele tem 31. Então são cabeças jovens, no modo geral, jovens. Conflito geracional nesse caso você não vai ter tanto, mas quando a gente traz o teu negócio para esses outros 50 aqui... aí são todos bem mais velhos do que... bicho, é difícil, cara. Eu usei a palavra resiliência, Fernando, e é resiliência mesmo. Sim, é resiliência mesmo. Até porque a gente aprende que um contexto nosso é lidar com os outros como a gente gostaria que lidasse com a gente. E não é assim que funciona. Então, por exemplo, o Gustavo, ele comentou sobre um processo de correção. Ele falou assim, pô, tu faz 30 anos errado. Mas para que você consiga ter esse nível de comunicação direto, existe um nível de relacionamento que é construído. Não é do dia para noite. Para que se tenha abertura. Exato, porque senão ele perde a autoridade de ser empresário, de ser gestor da pessoa. Então, muitas vezes a gente acha assim, eu ter inteligência social, saber lidar com pessoas é ser bonzinho. Não, mas é ter relação. É ter um relacionamento funcional. Quando a gente vai dar parabéns, é bem aceito, mas quando a gente fala assim, tá errado, também é aceito. A gente não tem uma resistência dentro desse cenário. Então, esse contexto que a gente tem relacionado a esse conflito geracional, ele passa por muitos casos que a relação não é bem construída dentro da empresa. A relação não é construída dentro da família. A relação não é construída dentro dos sócios. E aí sim dá conflito. Não tem sintonia na comunicação entre eles. Aí acontecem os problemas. Aí acontecem os conflitos. Aí acontece o desengajamento. Ontem mesmo eu estava conversando sobre esse lance de pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Sobre isso eu estava conversando com uma pessoa que estava fazendo um processo de sucessão familiar. Ela está assumindo o negócio do pai. E ela falando assim, o jeito que o meu pai fala comigo na empresa não é o jeito que ele fala comigo em casa. Aí eu falei assim, mas peraí, o que tu tá esperando dele, né? Qual que é a resiliência que tu tem que ter para entender os dois papéis?
E aí existe um ruído na comunicação entre os dois que muitas vezes desengajava ela. E ela queria falar assim, eu quero sair da empresa. Eu não me vejo sentando na cadeira do meu pai. Porque o jeito que ele toca a empresa não é o jeito que eu gostaria de viver. E talvez cada vez mais a gente tenha isso latente, porque nós estamos cada vez mais criando gerações mais contestadoras e cada vez mais cedo isso talvez vai ser mais latente. Por grande parte é contexto histórico. Nossa geração, ela, pelo menos eu me coloco nela, a gente trabalhava por uma questão, sobrevivência. Nós trabalhávamos para poder crescer, para poder fundamentar, para conquistar coisas. E assim, eu tenho muito comigo, tá? Antigamente chamar de vagabundo era uma ofensa pior do que xingar a mãe. Era. Porque assim, pra gente era inaceitável a pessoa não trabalhar, não se dedicar. Essa nova geração, ela não veio mais com esse contexto de sobrevivência. Ele vem com um contexto de experiência. Tanto que hoje você vê várias empresas falando sobre experiência, né? Tem um método Disney que fala muito sobre a experiência do consumidor. Foi tema de Varejo em Foco, foi tema de programa assim, nosso. Essa nova geração, ela tá buscando muito mais a experiência do que a sobrevivência. Porque ela não precisa mais. Ela tem um certo tipo de suporte para. Nós estamos criando essa galera com aquilo que a gente construiu. Então, assim, existe um conflito muito grande dentro dessa inteligência. Chegamos num ponto muito, muito importante e que tem acirrado mesmo as disputas, e a disputa mesmo dentro das empresas. Sucessão familiar tem sido cada vez mais difícil por conta disso. Você falou dessa geração que chega por experiência, conflitando com a nossa, que trabalhava por necessidade, por ganho financeiro cara, o quanto é louco você chegar pra alguém da nossa geração, até pra mim, eu tenho 36 anos, não sou tão velho, mas chegar e dizer que um menino de 15 anos hoje tá ganhando dinheiro só com o celular. E ele não é obrigado a bater o ponto na sua empresa às 7 da manhã, ficar até às 5 sem celular, porque ele na casa dele com o celular ele tá ganhando. Sim. Cabe a nós entender esse momento, é difícil. Trazer isso para o mercado de trabalho, trazer para as empresas, fazer sucessão, é muito difícil, cara. Claro. Como é que você adapta os negócios? Cara, assim, primeiro, o lance da resiliência ele tem que acontecer. Porque muitas vezes a gente entende que a maneira com que nós vamos administrar os nossos negócios nunca vai mudar. E esse processo de inovação, muitas vezes ele tem que acontecer de uma maneira dinâmica. Tanto de uma maneira disruptiva, que é muitas vezes quebrar o conceito de como eu administro o meu negócio hoje, quanto aprimorativa, que é o que dá certo e o que eu devo manter. Por exemplo, assim, o Dale Carnegie, quando ele faleceu, né? Ele faleceu nos anos 50 ali, ele escreveu um livro de regras para os sucessores que iriam tomar conta da empresa dele. Ele falava assim, a empresa vai durar mais de 500 anos. Mas existem algumas coisas que nunca vai mudar, que faz parte da essência humana. Então ele criou várias regras dentro da empresa, que falou assim, o dia que vocês mudarem isso, a empresa quebra. Perfeito. E ele falou assim, todo o resto é adaptável. Perfeito. É adaptável. Perfeito, porque aí você tem... Acho que inclusive o nosso presidente aqui da CDL, o Dr. Leonardo, já falou sobre isso. As pessoas passam, as empresas ficam. Quando você cria um método... Aí é a cartilha, é seguir aquilo ali. Sim, exatamente. É seguir aquilo ali. Exatamente. E as pessoas têm dificuldade de abrir mão de algumas coisas. Então hoje, por exemplo, assim, eu entendo, viu? Eu entendo o papel da pessoa que está fazendo um papel de sucessão. Porque imagine você, assim, sei lá, você tá pegando uma pessoa que nunca dirigiu na estrada. Vamos supor. E assim, você tá andando a 180 por hora na estrada. Aí você daqui a pouco fala assim, vamos trocar de lugar? Vou descansar um pouco. Vou descansar um pouco. Cara, o grau de ansiedade que você fica no banco do passageiro é enorme. É enorme, você não tem segurança. É diferente daqui a pouco tu tem um companheiro de estrada que tu já conhece como ele dirige e aí você dorme, você descansa dentro desse cenário. Então hoje, muitos empresários, quando fazem um papel de sucessão, eles sentem angustiados, mas ele não entende o porquê. Porque assim, ele tá perdendo o comando e ele não tem confiança ainda no quem tá dirigindo a empresa.
E aí ele vai soltando aos poucos. E assim, ó, sabe qual que é o grande problema? Qualquer dificuldadezinha ele já desespera, ele quer voltar. Opa. Exato. E é esse que é o grande problema. Porque, por exemplo, assim, ó, quando você vai treinar alguém para poder fazer qualquer tipo de habilidade, seja tocar violão, jogar futebol, andar de bicicleta, jogar xadrez, isso não é da noite pro dia. E você tem que entender que ele vai cair. Ele vai errar, ele vai cair, ele vai ter várias dificuldades, como você também teve lá atrás. Mas como o negócio já não tá mais a 10 por hora, ele tá a 180 por hora, o empresário ele tem muita angústia disso. Porque ele fala assim, ó, se cair, não vai ser mais um raladinho no joelho. Ele tem medo de quebrar, bicho. Então, e aí isso faz com que ele tenha cada vez mais essa resistência. Só que é o seguinte, assim, ó, se ele quer criar uma empresa que dure através dos anos, ele vai ter que passar por isso. Ó, vocês aí que estão assistindo, empresários, colaboradores, a nova geração que tá com a gente no YouTube, tem muita garotada que gosta do nosso programa. Peguem as dicas aqui, viu? Peguem as dicas do Varejo em Foco de hoje. Resiliência é uma palavra que a gente usou muito e acho que é isso mesmo. Uma coisa que eu gosto bastante de falar dentro até da empresa também, assim como tem várias formas de a gente construir a casa, né? Vários métodos construtivos, várias formas que a gente tem de construir, cada uma das etapas, cada um dos serviços tem várias formas de serem executados. Né? E quando a gente está fazendo o nosso papel ali dentro, a gente faz do nosso jeito, porque a gente gosta daquilo, a gente sabe que funciona, e aquilo ali é o nosso bebezinho, digamos assim. Cara, eu gosto de que seja feito desse jeito. Né? E eu sou muito flexível na hora de passar uma tarefa. Às vezes eu até tenho dificuldade por ser flexível demais de, olha, é assim, eu preciso desse resultado. Como você vai fazer? Eu faço assim. Agora, se você quiser fazer de outra forma, desde que tenha o mesmo resultado, entregando tudo bem. No final. Sim. Só que tem gente que ele quer também, ele não quer só o final, ele quer que seja feito exatamente daquela forma. Então, e aí como é que você lida com esse cara no dia a dia? Eu, por ser mais flexível, eu tenho dificuldade que a pessoa acha essa flexibilidade muito grande, fala assim, e faz de uma forma que não era e dá um resultado final diferente. Aí eu tenho que ensinar o processo de novo. Olha, eu faço dessa forma porque eu quero isso aqui desse jeito. Se você ir por esse caminho, você vai chegar daquele jeito. Porque se a gente trava, eu não gosto de obrigar a pessoa a fazer nesse processo, você trava ela, que ela vira um robô. Ela não vai inovar, sim. Ela não vai achar outros caminhos, ela não vai seguir por outras linhas que poderia ser bem melhor do que o que a gente faz. E em médio prazo ela vai perder o feeling, talvez, vai ficar robótico essa mesmo. Liberdade até na criativa, né? Criativa é importante a gente ter essa linha, né? É diferente. Hoje na empresa a gente tem as duas gerações. Né? Na parte administrativa a gente tem essa geração mais nova e a gente tem a geração mais antiga, a antiga geração ali na parte de operação de obras, né? Então a gente tem as duas formas de lidar, né? Tem cara que a gente tem que lidar de uma forma ali na obra e tem pessoa que no administrativo que você não tem como você lidar da mesma forma, né? Aquela situação, aquele cara que tá na empresa há 7 anos, que ele tá fazendo uma coisa errada, a gente tem um jeito de lidar com ele. A gente tem até relacionamento para brincar, para fazer outras coisas. Não, cara, você tá fazendo errado a vida toda. É assim. Aí a pessoa que já te conhece, que sabe que você faz as coisas, ele pergunta, mas por quê? Eu gosto até de ensinar o porquê de estar acontecendo dessa forma, por que tem que ser assim, né? Por quê? Porque às vezes ele pode até achar outra forma de fazer. Né? Então, eu acho muito interessante a gente ter essa liberdade de trabalhar várias maneiras diferentes de atingir um resultado. Não é fácil, desculpa só cortá-lo aqui, Fernando. Só para chamar quem está assistindo para dentro aqui do nosso programa. Eu disse agora há pouco para a molecada assistir, aprender, pegar as dicas. Empresariado, independente do seu ramo de atuação, os exemplos que estão sendo trazidos aqui, que o Gustavo trouxe, dentro do grupo dele, isso acontece. Loja de roupa, loja de calçado, oficina mecânica, bicicletaria, padaria, enfim, não importa. Esses conflitos são maneiras diferentes de pensar e a relação humana ela é feita disso. Cabe ter essa inteligência para lidar com o grupo, evitar a rotatividade. Quando você não sabe lidar com isso, acho que o primeiro reflexo é a rotatividade. Você vai ter uma brigaiada, um vai querer derrubar o outro. Isso vai naturalmente acontecer, o que é uma pena.
que é uma pena. Acho que o caso maior aqui é mesmo de inteligência emocional. Ô Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está nos assistindo e está se identificando com essa situação que o Gustavo trouxe, por exemplo, sendo bem prático, por onde começar, cara? Para todo mundo, faz uma reunião e mostra o Varejo em Foco na televisão? É uma opção, né? É uma opção, né? Assim, ó, primeiro, eu acredito que para você entender primeiro esse movimento, tu tem que ser uma pessoa que eu considero inconformada. É inconformada com o resultado que está acontecendo. Então, quer identificar se a sua empresa pode ser melhor? O clima não tá bom. E assim, ó, os resultados que você vê que pode atingir, eles não estão acontecendo. Então, a partir desse momento, eu considero que existe cabeças de chave dentro da empresa, que são as pessoas que são mantenedoras da cultura da empresa. Então, primeiro, assim, ó, tem que ter um alinhamento muito forte sobre, principalmente com alto escalão, com os principais gestores, de falar assim, ó, cara, tá ruim, vamos mudar, vamos buscar alternativas, vamos crescer, de que maneira podemos? Como é que pode ser diferente? Se a atitude não for essa, não tem nenhum tipo de trabalho que dê certo, viu? Hoje, a maior parte das consultorias falham dentro de todo o cenário, porque quem sabota é o dono. E a gente vê muito isso, empresário que gasta uma grana com treinamento, manda o colaborador pro outro lado do Brasil, vai ficar uma semana em São Paulo aprendendo não sei o que, ele volta e não muda nada. Tanto que, por exemplo, assim, ó, quando nós fazemos a entrevista para fazer o treinamento, a certificação internacional da Dale Carnegie, e o Gustavo participou dela, ele pode dizer, a primeira coisa que nós fazemos é uma reunião. Fala assim, ó, onde tu tá disposto, onde tu quer chegar? O que tu quer para você? O que tá funcionando na sua empresa? O que não tá funcionando na sua empresa? Tem que tirar debaixo do tapete algumas coisas. Exato. Tu tá disposto a mudar? Sim. Então bora. Se não, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, esse é o primeiro passo para começar a buscar qualquer tipo de ajuda. Você tem que estar inconformado com o resultado que a sua empresa está entregando ou com o cenário que ela se encontra. É isso. A gente trouxe aqui o Fernando... com essa metodologia, com esse conhecimento do Dale Carnegie, e o Gustavo que trouxe o aspecto talvez mais prático da coisa, caminhando aqui para nossa reta final. Eu gostei dessa tua vivência, Gustavo, porque, bom, tem hierarquia, tem um time, tem um grupo, mas tem que ter essa resiliência. Não é fácil. Tem que tirar muita coisa debaixo do tapete, coisa aqueles 7 anos que nós vamos engolindo e vamos ficando quieto. Às vezes você vai para casa com um sapo desse tamanho. Enfim, tem que começar a trabalhar isso, porque certamente lá na frente você vai estourar uma bolha. É isso, né? E hoje a gente tem que saber trazer mais responsabilidade pra gente, né? É justamente aquela coisa que você vai aguentando, você tem que saber distinguir e saber a melhor forma de lidar, porque senão daqui a pouco você tá louco, né? Bicho. Engenheiro de 30 anos com cabeça branca e quase morrendo. Você olha pro cara, você tem 50, não, só sou engenheiro. Né? Empresário segue a mesma linha, né? E quando a gente vai falar da nova geração hoje, é importante a gente saber que todo mundo, toda a profissão, ela tá ali para resolver problemas, né? E no teu caso, mais do que tudo, porque no teu caso você tá confiando o nome do teu grupo, toda a credibilidade e a história da tua empresa, que por sinal é teu nome, na mão de um cara que tá fazendo uma parede para alguém morar. Se essa parede que alguém vai morar cair na cabeça dessa pessoa, acabou para você. Em termos de mercado, credibilidade, tudo isso é uma responsabilidade tanto. Desculpa, Fernando. Não, que isso. E existe uma situação do que o Gustavo tá dizendo que é o seguinte, assim, ó. Hoje, a maior parte da galera acha que não dá trabalho. Eles acham que deveria ser fácil. Foi empregado na cabeça do empresário que ele não teria que trabalhar. Porque não tá trabalhando pros outros. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Existe isso, ó, você é pago para resolver problemas. E a galera não entende isso. Que você tem uma certa responsabilidade pelo seu grau de liberdade. Então, o que o Gustavo tá dizendo é muito dentro desse contexto. Ó, isso dá trabalho, viu? Dá trabalho. Você tem que trabalhar, o seu sustento sai daquilo, cara. É trabalho. E aí ela acha que não, vai ter uma empresa
que não vai dar trabalho, que Vou é aparecer lá uma vez autogerenciável, por vou aparecer semana, lá, vou passar meu 6 time meses vai- de férias. Ele vai conseguir, vai dobrar até a meta, vai quebrar a empresa, vai ficar 1 ano de férias daí. Esse negócio. Cara, cansei da escala 6x1, agora eu vou ser empresário. Vou trabalhar na escala 7x0. Agora é 7. Trabalhando 12 horas por dia. É isso. Caminhando aqui para a reta final do nosso programa, mas eu já ouvi, só complementando, já ouvi gente falar quase isso mesmo, assim. De falar, eu vou ter meu negócio, vou contratar alguém para cuidar e eu só vou uma vez por semana para administrar. Vai nessa, bobo, vai. Vai pra você ver onde você vai parar. Gente, obrigado aqui pelo varejo. É o seguinte, nós vamos deixar aqui na tela contatos, tanto do Fernando quanto do Gustavo. Você quer conhecer o método Dale Carnegie, quer passar por treinamento, passar por essa capacitação, está sentindo essa necessidade dentro da sua empresa, a gente vai deixar o contato aqui. Acho que vale muito a pena, viu? E no caso também do grupo aqui do Gustavo, Monteiro Cardoso, né, Gustavo? Tá certo? Monteiro Cardoso, nós vamos deixar também os contatos aqui de construtora, passa agora a incorporadora e também no ramo da arquitetura. Enfim, ganhando mercado. A gente gosta muito de ver quando as empresas estão de fato ganhando mercado, escalonando. A gente queria que todas as empresas fossem, isso a realidade infelizmente é difícil. Senhores, obrigado, viu? Obrigado pela presença aqui. Obrigado você que ficou com a gente aqui no nosso Varejo em Foco. Semana que vem nós estamos de volta com outro bate-papo. Tchau, tchau.